Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro, o Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 52. As bodas de Caná. O filho, não mais sujeito à mãe, realiza a pedido dela o primeiro milagre. Tarde de 16 de janeiro de 1944. As bodas de Caná. Vejo uma característica casa oriental. Um cubo branco, mais largo do que alto, com raras aberturas, transposta por um terraço, que serve de telhado, cercada por um pequeno muro, de mais ou menos 1 metro de altura, e sombreada pela parreira de uma videira, que sobe até o alto e estende os seus ramos além da metade deste ensolarado terraço. Uma escada externa, ao longo da fachada, vai até uma porta que se abre à meia altura da fachada. Embaixo, no térreo, há portas baixas e poucas, não mais do que 2 de cada lado, que dão para quartos baixos e escuros. A casa surge em meio a uma espécie de eira, mais um espaço gramado do que uma eira, tendo ao centro um poço. Ali há figueiras e macieiras. A casa tem a sua frente que dá para a rua, mas não está junto à rua. Fica um pouco para dentro do terreno de um atalho, pelo meio da grama. Faz a ligação com a rua, que parece uma rua mestra. Dir-se-ia que a casa está na periferia de Caná, casa cujos donos são camponeses que vivem no meio do seu sítiozinho. O campo se estende além da casa, com as suas distâncias verdejantes e plácidas. Faz um belo sol e o céu está de um azul muito claro. Em princípio, não vejo outra coisa. É uma casa solitária. Depois vejo 2 mulheres com longas vestes e um manto que serve também de véu, irem à rua e em seguida pelo atalho. Uma delas é mais velha. Terá seus 50 anos, veste-se de escuro, uma cor pardo-marrom, como o da lã natural. A outra está com uma veste mais clara, de um amarelo claro com um manto azul. Parece ter uns 35 anos. É muito bonita, humilde, esbelta e tem um porte cheio de dignidade, mesmo sendo muito gentil e humilde. Quando ela está mais perto, posso notar a cor pálida do seu rosto, os olhos azuis e os cabelos loiros que aparecem sob o véu que lhe cobre a fronte. Reconheço nela Maria, mãe de Jesus. Quem é a outra, que é morena e mais velha, eu não sei. Falam entre si e sorri, e ela sorri muito. Quando estão próximas da casa, alguém certamente encarregado de receber os que vão chegando, dá o aviso e vêm homens e mulheres ao encontro das duas, todos com roupas de festa e fazendo grandes demonstrações de alegria pela vinda delas, especialmente por Maria, mãe de Jesus.
A hora parece ser matutina. Eu diria lá pelas 9, talvez antes, porque o campo tem ainda aquele aspecto fresco das primeiras horas do dia, por causa do orvalho que faz mais verde a relva e pelo ar, não ainda embaçado pela poeira. A estação parece-me primaveril, porque os prados não estão com a relva abrasada do verão, e os campos têm os trigos ainda novos e sem espigas, tudo verde. As folhas da figueira e da macieira estão verdes e até tenras ainda, assim como os da videira. Mas não vejo flores na macieira, e não vejo frutos nem na macieira, nem na figueira, nem na videira. Sinal de que a macieira já floriu, mas há pouco tempo, e os seus frutos ainda não se veem. Maria, muito festejada, ladeada por um idoso que parece ser o dono da casa, sobe pela escada externa e entra em uma ampla sala, que parece ocupar todo ou boa parte do andar de cima. Parece-me compreender que os cômodos do térreo são os verdadeiros dormitórios, as despensas, os depósitos, as adegas, e que este seja o ambiente reservado para as ocasiões especiais, como festas excepcionais ou trabalhos que exijam muito esforço ou muito espaço, ou também para depósito de produtos agrícolas. Nas festas, retiram tudo o que ocupa o espaço e enfeitam como fizeram hoje, com ramos verdes, esteiras e mesas preparadas. No centro está uma mesa suntuosa, sobre a qual há ânforas e pratos cheios de frutas. Ao longo da parede da direita, em relação a mim que estou olhando, está uma outra mesa preparada, mas de modo mais simples. Ao longo da parede da esquerda está uma espécie de longo aparador, sobre o qual há pratos com queijos ou outros alimentos que me parecem pães cozidos, cobertos com mel e doces. No chão, sempre junto a esta parede, há outras ânforas e 3 grandes vasos em forma de bilha de cobre, mais ou menos. Eu os chamaria de jarras. Maria escuta com benevolência tudo o que lhe dizem. Depois, bem disposta, tira o manto e vai ajudar a terminar os preparativos da mesa. Eu a vejo ir e vir, arrumando as cadeiras, leitos, endireitando as grinaldas de flores, dando melhor aspecto às fruteiras, examinando-se nas candeias. Não está faltando óleo. Ela sorri e fala muito pouco e em voz baixa, mas escuta muito e com muita paciência. Um grande barulho de instrumentos musicais, na verdade pouco harmônicos, ouve-se na rua. Todos, menos Maria, correm para lá. Vejo entrar a noiva, toda ataviada e feliz, rodeada pelos parentes e amigos, e ao lado do noivo, que foi o primeiro a correr ao seu encontro. Neste ponto, a visão tem uma mudança. Vejo, ao invés da casa, uma aldeia. Não sei se é Caná ou outra aldeia vizinha. E vejo Jesus com João e um outro, que me parece Judas Tadeu. Mas sobre este segundo eu poderia estar me enganando. Quanto a João, não há engano. Jesus está vestido de um branco e com um manto azul escuro. Ouvindo o barulho dos instrumentos, o companheiro de Jesus pergunta qualquer coisa a um homem do povo e leva a informação a Jesus. Vamos fazer feliz minha mãe, diz então Jesus sorrindo, e se encaminha através dos campos com os 2 companheiros em direção à casa. Esqueci de dizer que tenho a impressão de que Maria seja parente ou muito amiga dos parentes do noivo, pois pode-se ver que está em confidência com eles. Quando Jesus chega, conforme o costume, o que está de sentinela avisa aos outros. O dono da casa, acompanhado por seu filho, que é o noivo, por Maria, desce ao encontro de Jesus e o saúda respeitosamente. Saúda também os outros 2. O noivo faz o mesmo. Mas o que me agrada é a saudação cheia de amor e de respeito de Maria ao seu filho, e vice-versa. Não são grandes expansões, mas é um olhar especial que acompanha as palavras de saudação. A paz esteja contigo.
e um sorriso tal que vale por 100 abraços e 100 beijos. O beijo treme nos lábios de Maria, mas não chega a ser dado. Ela somente põe a sua mão branca e pequena sobre o ombro de Jesus e toca de leve num caracol de sua longa cabeleira. É uma carícia de namorada cheia de pudor. Jesus sobe ao lado da mãe, seguido pelos discípulos e pelos donos da casa, e entra na sala do banquete, onde as mulheres estão atarefadas em colocar os assentos e os pratos para os 3 hóspedes, inesperados, ao que me parece. Eu diria que a vinda de Jesus era incerta e que a de seus companheiros era absolutamente imprevista. Ouço distintamente a voz cheia, viril e dulcíssima do mestre dizer ao entrar na sala: a paz esteja nesta casa e a bênção de Deus sobre todos vós. É uma saudação coletiva a todos os presentes e cheia de majestade. Jesus, com seu aspecto e sua estatura, domina todos os outros. É um hóspede fortuito, mas parece o rei do banquete. Mais do que esposo, mais do que o dono da casa. Ainda que humilde e condescendente, é aquele que se impõe. Jesus toma um lugar à mesa do centro, com o noivo, a noiva, os parentes dos noivos e os amigos mais influentes. Os 2 discípulos, por respeito ao mestre, são convidados a sentar-se à mesma mesa. Jesus está com as costas viradas para a parede, onde estão as grandes jarras e os aparadores. Observo uma coisa. Exceto as respectivas mães dos esposos e também Maria, nenhuma outra mulher está sentada àquela mesa. Todas as mulheres estão na outra mesa, viradas para a parede, fazendo um barulho como se fossem 100, e são servidas depois de terem sido servidos os esposos e os hóspedes importantes. Jesus está perto do dono da casa e tem à sua frente Maria, a qual está sentada ao lado da noiva. O banquete começa. Eu vos asseguro que apetite não falta, nem sede. Aqueles que pouco se sobressaem são Jesus e sua mãe, a qual, além disso, fala muito pouco. Jesus fala um pouco mais. Mas, ainda que seja comedido em suas palavras, não é no seu escasso falar, nem carrancudo, nem desdenhoso. É um homem cortês, mas não um conversador. Quando é interrogado, responde. Se alguém fala com ele, ele se interessa, dá o seu parecer, mas depois se recolhe. Como alguém habituado a meditar, sorri, não ri nunca. E se ouve alguma brincadeira muito leviana, faz como se não a tivesse ouvido. Maria se alimenta na contemplação de seu Jesus, e assim também João, que está na ponta da mesa, atento aos lábios do seu mestre. Maria nota que os serventes cochicham com o mordomo e que este está embaraçado. Então ela percebe o que é que está acontecendo de desagradável. Filho, ela fala baixinho, chamando a atenção de Jesus com aquela palavra. Filho, eles não têm mais vinho. Mulher, o que ainda há entre mim e ti? Jesus, ao dizer esta frase, sorri ainda mais docemente, e Maria também sorri. Fazem como 2 pessoas que sabem uma verdade que é para elas um alegre segredo ignorado por todos os outros. Jesus me explica o significado da frase. Aquele ainda que muitos tradutores omitem é a chave da frase e a explica em seu verdadeiro significado. Eu era o filho sujeito à mãe, até o momento em que a vontade do Pai me mostrou que havia chegado a hora de ser o mestre. Desde o momento em que teve início a minha missão, eu não era mais filho sujeito à mãe, mas o servo de Deus. Estavam rompidos os laços morais para com a minha genitora. Estes tinham sido mudados em outros mais altos e todos se haviam refugiado no espírito. Aquele chamava sempre o nome de mamãe, Maria, a minha santa. O amor não teve parada,
nem esfriamento. Ao contrário, nunca ele foi tão perfeito como quando, separado dela como por uma segunda filiação, ela me deu ao mundo, para o mundo, como Messias, como evangelizador. Essa sua terceira, sublime e mística maternidade se deu quando, na angústia do Gólgota, ela gerou-me a cruz, fazendo de mim o redentor do mundo. Que é que ainda há entre mim e ti? Antes eu era teu, unicamente teu. Tu me davas ordens, eu obedecia. Eu te estava sujeito. Agora eu sou da minha missão. Será que eu não disse isto? Quem, tendo posto a mão no arado, vira-se para trás para saudar a quem fica, não é apto para o reino de Deus. Eu tinha posto a mão no arado para abrir com a relha, não as glebas, mas os corações, para semear neles a palavra de Deus. Eu teria levantado aquela mão somente quando me tivessem arrancado de lá para pregá-la na cruz e abrir com o meu torturante prego o coração do meu Pai, fazendo sair o perdão para a humanidade. Aquele ainda, geralmente esquecido, queria dizer o seguinte: tudo tem sido para mim, ó Mãe, enquanto eu fui unicamente o Jesus de Maria, de Nazaré, e tudo és em meu espírito. Mas desde que sou o Messias esperado, sou de meu Pai. Espera um pouco ainda, que terminada a missão, serei de novo todo teu. Ter-me-ás de novo nos teus braços, como quando eu era menino, e ninguém te disputará mais este teu filho, considerado um opróbrio da humanidade, a qual te jogará os despojos dele, para cobrir-te a ti também do opróbrio de ser a mãe de um condenado à morte. E depois me terás de novo, triunfante. Depois me terás para sempre, triunfante. E também, tu também no céu. Mas agora eu sou de todos os homens. Eu sou do Pai que a eles me enviou. Eis o que quer dizer aquele ainda, pequeno e tão denso de significado. Maria pede aos serventes: fazei aquilo que ele vos disser. Maria já tinha lido nos olhos sorridentes de seu filho o assentimento velado pelo grande ensinamento a todos os vocacionados. E Jesus ordena aos serventes: enchei as talhas, as bilhas, com água. Vejo os serventes enchê-las com a água trazida do poço. Ouço o ranger do sarrilho que leva para baixo e para cima o balde gotejante. Vejo o mordomo com os olhos de grande espanto. Servir-se daquele líquido, prová-lo com atos de ainda maior espanto, saboreá-lo e falar ao dono da casa e ao noivo. Eles estavam perto. Maria está ainda olhando para o filho e sorrindo. Depois, ao receber um sorriso dele, inclina a cabeça, enrubescendo levemente. Ela está feliz. Pela sala passa um murmúrio. As cabeças se voltam todas para Jesus. E Maria, alguns se levantam para vê-los melhor, outros vão ver as bilhas. Faz-se um grande silêncio. Depois se ergue um coro de louvores a Jesus. Mas Jesus se levanta e diz uma palavra: agradecei a Maria. E em seguida sai do banquete. Os discípulos o seguem, já na porta. Ele repete: a paz esteja nesta casa e a bênção de Deus sobre vós. E acrescenta: Mãe, eu te saúdo. Cessa a visão. Jesus me instrui assim. Quando eu disse aos discípulos, vamos fazer feliz minha mãe, eu tinha dado àquela frase um sentido mais alto do que o que parecia. Não a felicidade de me ver, mas de ser ela a iniciadora de minha atividade de fazer milagres e a primeira benfeitora da humanidade. Lembrai-vos disso sempre. O meu primeiro milagre aconteceu por causa de Maria. O primeiro sinal de que Maria é a chave dos milagres.
Eu não recuso nada à minha mãe, e pela sua oração antecipo também o tempo da graça. Eu conheço minha mãe, a segunda em bondade depois de Deus. Eu sei que conceder-vos uma graça é fazê-la feliz, porque ela é a toda amor. Eis porque eu disse, eu que tudo sabia, vamos fazê-la feliz. Além disso, eu quis manifestar o seu poder ao mundo, junto com o meu, destinada a ser unida a mim na carne, pois nós fomos uma só carne, eu nela e ela ao redor de mim, como as pétalas de um lírio ao redor do pístilo, perfumado e cheio de vida, unida a mim na dor, porque estivemos sobre a cruz, eu com a carne e ela com o seu espírito. Assim como o lírio exala perfume, com sua corola e com a essência extraída dela, era justo que estivesse unida a mim no poder que se mostra ao mundo. Digo a vós o que eu disse àqueles convidados: agradecei a Maria. Foi por ela que tivestes o dom dos milagres e as minhas graças, e especialmente as do perdão. Repousa em paz. Nós estamos contigo. Amém. Fiat. Jesus